Bom, Palhano, primeiro eu te agradecer, né? Porque eu acho, da mesma maneira que eu sou um cara disciplinado, você também é. E toda vez que você levanta essas questões, nos ajuda a todos, né? Todos da escola, a pensar mais, detalhar mais. E existe aí uma demanda, né? Como, como toda boa escola de pensamento, uma diferenciação entre o, o Platão e Aristóteles. O McLuhan lá é o Platão, né? E depois o Pierre Lévy, digamos assim, é um pouco o Aristóteles. E eu faço uma interpretação do Aristóteles, que é o Pierre Lévy. Digamos que mais ou menos isso. Então, eu coloquei aí a primeira questão que eu acho, e eu quero saber se há uma concordância tua com isso. Existe uma coisa chamada pergunta estruturante. Você fala, existe uma discordância minha com o Nepô. Eu não acho que há uma discordância da resposta. Há uma discordância, não é uma discordância, são duas estradas distintas. E isso, se a gente conseguir se entender nesse aspecto, a gente vai resolver um problemão que a gente tem, às vezes, conversando aqui no grupo. Então, o que, que acontece? A pergunta original da escola de Toronto é como as mídias influenciam o ser humano e a sociedade. Você concorda com isso? Essa é a pergunta estruturante, a pergunta chave, a pergunta número um da escola de mídia de Toronto. Vamos caminhar nessa direção. Há uma concordância em relação a isso? Como as mídias influenciam o ser humano e a sociedade? Essa é a preocupação de Toronto. É o que o nosso querido amigo Pierre Lévy me disse que chama antropologia cognitiva. Antropologia das mídias. Ecologia das mídias. As pessoas vêm perguntar: como as mídias influenciam o ser humano e a sociedade? Aí, a partir dessa pergunta, que é uma pergunta válida, a gente inicia toda uma trajetória. Então, estou estudando, digamos, os terremotos. Como os terremotos influenciam a sociedade de maneira geral. Então, ele faz uma escolha. Ele analisa os terremotos. Quando a gente trabalha na Bimodais, a Bimodais tem outra pergunta estruturante que vai além desta pergunta. Esta pergunta das mídias, ela recebe uma segunda camada, uma camada maior em função da tal vacina civilizacional demandada, que é como o ser humano se adapta no tempo para sobreviver. A antropologia da sobrevivência não é antropologia nem das mídias, nem antropologia cognitiva e nem ecologia, a procura da ecologia dentro da antropologia cognitiva ou antropologia das mídias, digamos que seja isso. Você vai ter lá um conceito que é o ecossistema das mídias. Tudo bem. A antropologia é o estudo do passado, e aí você pode, no estudo do passado, colocar as ecologias midiáticas, que a gente está chamando de ambientes midiáticos. Ok. Só que a nossa demanda, em função da vacina que está se pedindo, foi a necessidade de se entender não como as mídias influenciam o ser humano e a sociedade, como o ser humano se adapta no tempo para sobreviver e, dentro desta resposta, temos como um fator fundamental as mudanças de mídia. Mas as mudanças de mídia não é o foco principal, é a sobrevivência da espécie. E aí entra outros fatores. Entra o ambiente de sobrevivência, que a gente chamava antigamente de ambiente administrativo. Depois entra a questão da complexidade demográfica progressiva. E aí a gente já enxerga a participação progressiva. A gente faz a comparação com as formigas e tudo isso é para a resposta estruturante, a nossa resposta estruturante.
Eu diria, na escola bimodal, temos ali, na escola, um slide específico, vou dizer aqui qual é. Hoje, né, na versão atual do mapa mental, é o slide 14. Como entender melhor as revoluções de mídia. Aí, nesse slide 14, nesse ponto especificamente, é aí que a gente está usando fortemente Toronto. Só que Toronto, a pergunta deles, estruturante, é diferente da nossa. Então não adianta, por exemplo, no momento que você diz, mas é importante, aí eu discordo porque nós temos a eletricidade, bababá, bababá. Né, nesse tecno-renascimento. O que eu analiso? Eu analiso o seguinte, nas mudanças de mídia que nós tivemos no passado, quais foram as que impactaram, olha a diferença, as que impactaram a sobrevivência humana, em que introduziu na sociedade novos modelos de sobrevivência. Eu não posso, por essa análise, considerar, por exemplo, a chegada, né? Aí você diz, primeiro, a chegada das mídias de massa, ou as mídias eletrônicas, ou as mídias elétricas, como um fator, como um item fundamental, como uma nova era civilizacional. Ao contrário, as mídias de massa serviram para, né, o aumento da centralização, um fenômeno que ocorreu e que o aumento populacional, a verticalização, que aconteceu, e na minha opinião, é o que explica a violência do século passado. Tanto o comunismo, quanto o nazismo e todos os milhões de mortos que aconteceram a partir daí. Então, essa visão é da cosmovisão. Eu vejo renascimento a partir da Grécia, eu vejo renascimento depois da idade eu vejo renascimento depois da mídia impressa, eu vejo renascimento depois da escrita. Eu vejo melhoria de continuidade no século passado? Vejo. Eu vejo melhoria de continuidade no século retrasado? Vejo. Tanto que a gente chegou a 8 bilhões. Mas não foi o surgimento de uma nova era civilizacional a partir da mídia, que é o que interessa para responder a pergunta que a gente está se propondo a responder. Então eu não acho que há uma discordância. É a mesma coisa que você diz, olha, eu estudo placas tectônicas. Placas tectônicas, em algum momento, provocam terremotos, mas eu estudo, né, os movimentos tectônicos do planeta, que vêm antes dos terremotos. A sobrevivência, o objetivo do ser humano não é criar mídias. O objetivo do ser humano é sobreviver. Eu crio mídias para sobreviver. Então eu posso pegar uma escola que estuda as mudanças de mídia, né, e aprofundar a questão das mudanças de mídia como um subproduto, ou como uma pesquisa separada, ou como uma pergunta interessante, etc. Então, nada, não tem problema nenhum com isso. A única coisa que é o seguinte, eu estudo placas tectônicas, e o cara lá estuda terremotos, são duas coisas diferentes. Agora, obviamente que, ao estudar placas tectônicas, o terremoto é das coisas fundamentais para estudar, porque tem, né, uma mudança, tem um impacto tremendo na vida da sociedade. Mas são duas questões separadas. Então, é o que eu diria, nós não temos uma discordância. Agora, o que a gente tem que conversar aqui na escola é, dentro desta pergunta, que é a pergunta da escola, vou repetir, como o ser humano se adapta no tempo para sobreviver, aí a gente tem que analisar o seguinte, o que nós não estamos vendo de Toronto que poderia ajudar nessa resposta?
Eu não vejo, por exemplo, essa questão da eletricidade. Obviamente, sem eletricidade não teria era digital. E eu digo, existem tecnologias que são básicas, intermediárias e as centrais. A energia é intermediária. Sem a energia não teria as centrais. Existe uma relação. Não posso ignorar isso. Mas eu só consigo ver mudanças na sociedade do ponto de vista disruptivo da sobrevivência, ou radical na sobrevivência, no momento que surge a mídia. Então, o que veio antes da mídia, olha, mas tem que ver, ó, teve aí o negócio aí da eletricidade, hein? Sem eletricidade não teria, tá tudo certo. Mas eu começo a análise a partir do momento em que aquele fenômeno específico começa a produzir mudanças na sobrevivência, que é o foco. O que você diz? O que vocês dizem?